A chuva caía torrencialmente naquela tarde na região do Brás, no coração pulsante e caótico de São Paulo. As ruas estavam imundas, os bueiros transbordavam numa mistura de água suja e lixo, e o cheiro de pastel frito encharcado pela tempestade misturava-se ao som estridente das buzinas das vans e dos ônibus que disputavam cada centímetro de asfalto. Na beira da calçada, sob o abrigo precário de uma marquise de zinco enferrujada e gotejante, o morador de rua estava sentado, abraçando os próprios joelhos. Suas roupas eram farrapos, o cabelo emaranhado e o rosto quase invisível sob a aba de um boné velho e desbotado. As pessoas passavam por ele sem um segundo olhar. Alguns lançavam um olhar de nojo, outros de uma pena fugaz. Seu nome era Rafael. Ninguém ali fazia ideia de quem ele era de verdade. Fazia 2 semanas que ele perambulava pelas ruas do Brás, fingindo ser um mendigo que vivia de restos de marmitas e da caridade alheia. Ninguém imaginava que dentro da sacola de pano rasgada que ele carregava para todo lado, estavam escondidos um pequeno rádio comunicador e um distintivo da Polícia Civil, cuidadosamente envolto em plástico. Rafael não era um mendigo. Ele era um investigador do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, infiltrado para desmantelar um esquema de extorsão e propina que aterrorizava os comerciantes daquele mercado a céu aberto. Seu alvo, uma quadrilha de criminosos que agia com a proteção de policiais corruptos. Naquela tarde, uma viatura da Polícia Militar parou na beira da estrada. 2 policiais desceram, vestindo capas de chuva transparentes que mal disfarçavam os emblemas em seus ombros. Um deles era alto e corpulento, de pele morena e rosto endurecido pelas ruas. Era o Sargento Moraes, conhecido na área por seu temperamento explosivo. O outro era mais jovem, o Cabo Mendes, que ainda parecia um pouco desajeitado, com poucos meses de serviço nas ruas. Moraes varreu a área com o olhar. Seus olhos afiados fixaram-se nos comerciantes, que imediatamente baixaram a cabeça. Cadê o Beto? Já passou aqui com o do dia hoje? Ele perguntou, a voz controlada, mas carregada de uma ameaça velada. Alguns vendedores se entreolharam, mas ninguém ousou responder. Do outro lado da rua, Rafael observava tudo por trás de um guarda-chuva quebrado que encontrara mais cedo. Ele reconheceu o nome. Beto. Um pequeno criminoso local que há muito tempo servia de intermediário entre os comerciantes e os policiais corruptos. Rafael registrou a cena mentalmente e fingiu adormecer, cobrindo o rosto com o braço. Mas Moraes o viu. Ei, quem é aquele mendigo ali, parado na frente do posto policial? Moraes apontou com o queixo. Parece que não se enxerga, sentado bem na nossa porta. Mendes olhou hesitante. Deixa pra lá, sargento. Coitado, está se protegendo da chuva. Moraes estalou a língua. Coitado? Gente como ele só suja a cidade. Ele caminhou na direção de Rafael, ajeitando as luvas de plástico e, sem aviso, chutou uma lata vazia que estava na frente do falso mendigo. A água suja da poça espirrou no rosto de Rafael. Ele permaneceu imóvel, de cabeça baixa. A passividade irritou ainda mais o sargento. Ei, estou falando com você. É surdo. Ele agarrou o colarinho da camisa surrada e encharcada de Rafael. O que você está fazendo aqui, hein? Pedindo esmola, roubando ou só espiando a vida dos outros? Rafael ergueu o rosto lentamente. Seus olhos eram calmos, mas profundos. Só estou me abrigando da chuva, senhor, respondeu ele em voz baixa. Moraes bufou. Ah, um engraçadinho. Gosto de gente que se acha esperta. Ele empurrou Rafael com força, que quase caiu na poça d'água. As pessoas ao redor olhavam, mas ninguém se atrevia a intervir. Todos conheciam a fama de Moraes, violento, pavio curto e rápido em usar a força contra qualquer um que considerasse uma perturbação. Mendes parecia ansioso. Sargento, vamos com calma. Isso pode viralizar de novo, igual ao caso da semana passada, sussurrou ele. Mas Moraes o ignorou. Viralizar? Você acha que eu tenho medo de internet? É gente assim que estraga a imagem da cidade. Ele chutou a sandália rasgada de Rafael.
Vaza daqui ou eu te levo em cana agora mesmo. Rafael continuou em silêncio, o olhar firme. Por dentro, ele analisava a situação. O temperamento de Moraes era claramente abusivo. Mas o que lhe chamou a atenção não foi a raiva do policial, e sim algo que ele acabará de notar. O bolso da capa de chuva de Moraes estava visivelmente estufado com um envelope pardo. O formato era familiar demais para um investigador experiente como ele. Rafael suspirou e levantou-se lentamente. Não estou procurando briga, senhor. Só quero um lugar para não me molhar. Moraes, no entanto, o empurrou novamente. Se abrigar num posto policial? Está se fazendo de louco para dar pena? Toma aqui. Ele enfiou a mão no bolso e atirou uma nota de R$ 2 amassada no chão. Vai comprar um café. E some da minha frente. Vários comerciantes desviaram o olhar, fingindo não ver a humilhação. Mas Rafael sabia que todos estavam observando. Ele sentia os olhares de pena misturados com medo. Com uma calma que desafiava a situação, Rafael respondeu: Eu não preciso do seu dinheiro sujo, sargento. O silêncio caiu sobre a rua por um instante. O único som era o da chuva pingando ritmicamente da marquise. Moraes ficou vermelho de raiva. O que você disse? Ele avançou, o punho cerrado, e desferiu um soco no ar que passou a centímetros do rosto de Rafael. Mas Rafael recuou meio passo, um movimento rápido e treinado, completamente atípico para um morador de rua. Moraes estreitou os olhos. Ei! Você não é um qualquer, não é? Rafael não respondeu. Apenas se abaixou novamente, pegou sua sacola de pano e fez menção de ir embora. Mas Moraes o segurou pelo ombro com força. Abra essa sacola. Estou suspeitando de você. Deve estar escondendo alguma coisa aí. Mendes olhou para o superior, preocupado. Sargento, não. Cala a boca, Mendes, gritou Moraes. Ele arrancou a sacola das mãos de Rafael e a virou de cabeça para baixo. O conteúdo se espalhou pelo chão molhado, alguns restos de comida, uma garrafa de água e um pequeno saco plástico preto. Moraes pegou o saco e seus olhos se arregalaram. Dentro havia um pequeno rádio comunicador, um modelo novo usado pela polícia. Que porra é essa? Onde você conseguiu isso? Rafael finalmente ergueu a cabeça. Seu olhar era cortante como uma faca. Devolva o que é meu, sargento. A voz de Rafael havia mudado. Era mais profunda, firme e autoritária. O tom de alguém acostumado a dar ordens em salas de reunião, não o de um mendigo. Moraes o encarou, a desconfiança estampada no rosto. Quem é você de verdade? Rafael olhou diretamente nos olhos dele. Eu também gostaria de perguntar, Sargento Moraes. Desde quando policiais de patrulha recebem envelopes pardos de criminosos no meio do expediente? Moraes cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Do que você está falando? Rafael deu um passo à frente, o corpo ainda encharcado. Eu sei que esse envelope veio do Beto. É o dinheiro da propina. E eu também sei que há meses o senhor fecha os olhos para a extorsão que acontece neste mercado. Os sussurros entre os comerciantes começaram a aumentar. Mendes ficou paralisado, seu olhar alternando entre Moraes e o suposto mendigo. Moraes tentou se recompor, mas seu rosto estava pálido. Sua língua é bem comprida. Quem você pensa que é? Rafael deu um sorriso quase imperceptível e enfiou a mão no próprio bolso. Ele retirou um cartão de identificação molhado e o exibiu lentamente sob a luz fraca do posto policial. Ali estava escrito: Rafael Costa, investigador, DEIC Polícia Civil. Moraes deu um passo para trás, o rosto agora lívido. Mendes instintivamente endireitou a postura. Os comerciantes que antes apenas observavam, agora falavam abertamente. É da Civil. Um investigador. A voz de Moraes tremeu, uma mistura de raiva e medo. Rafael guardou o distintivo. Eu venho observando o senhor há 2 semanas. E hoje eu tenho provas suficientes.
Moraes olhou ao redor, ciente dos múltiplos olhares sobre ele. Tentou mascarar o pânico com um tom agressivo. Prova de quê? Acha que eu tenho medo de um investigadorzinho como você? Este mercado é minha área. Você não tem autoridade aqui. Rafael respirou fundo. Autoridade não é sobre território, sargento. É sobre responsabilidade. E hoje o senhor envergonhou a farda que veste. A tensão era palpável. A chuva ainda caía forte, mas ninguém se movia. Até Mendes estava rígido, sem saber o que fazer. Rafael olhou para o relógio e falou em voz baixa, mas clara. Espero que o senhor coopere. Mas se escolher o caminho mais difícil, não me importo. Meus colegas já estão posicionados no final da viela. Moraes engoliu em seco. Colegas? Como se fosse uma resposta do beco estreito atrás do mercado, dois homens à paisana surgiram, carregando rádios comunicadores idênticos e exibindo seus distintivos. Eles se aproximaram rapidamente, olhando para Rafael e fazendo um sinal discreto. Rafael olhou de relance para eles e voltou a encarar Moraes. Já chega, sargento. Não piore as coisas. Mas Moraes, sob pressão e pânico, tomou a decisão errada. Ele levou a mão ao cinto, puxou as algemas e tentou prender Rafael. Você está mentindo. Não tem mandado. Vou te prender por falsidade ideológica. As pessoas ao redor começaram a gritar. Mendes tentou segurar o braço de Moraes. Sargento, não. Isso vai dar merda. Mas era tarde demais. Moraes empurrou Rafael com força contra a parede. Num piscar de olhos, Rafael desviou, girou o corpo e derrubou Moraes no chão com um único movimento rápido e preciso. As algemas trocaram de mãos, e agora era Moraes quem tinha os braços presos nas costas. Silêncio. A chuva começou a diminuir, deixando apenas um chuvisco fino. Rafael se virou para os comerciantes que assistiam a tudo, atônitos. Senhores e senhoras, a partir de hoje, este mercado será limpo. Vamos garantir que não haja mais extorsão ou propina. Moraes continuava no chão, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Mendes só conseguia olhar para o chão, sabendo que a carreira de seu superior provavelmente havia acabado ali. Rafael o encarou por um momento. Mendes, você é novo. Lembre-se, essa farda não é para ser temida, é para proteger. Mendes engoliu em seco e assentiu lentamente. E naquela tarde, no meio da rua molhada do Brás, a notícia se espalhou mais rápido que a água da chuva correndo pelas valetas. O mendigo que apanhou do policial era, na verdade, um investigador. As pessoas começaram a sorrir, algumas aplaudiram discretamente. Não porque viram Moraes ser humilhado, mas porque testemunharam algo raro. A justiça havia chegado sem farda de gala, sem sirenes, apenas através de alguém que teve a coragem de permanecer em silêncio no meio da tempestade. Naquela noite, após o incidente no Brás, a delegacia do centro de São Paulo parecia mais silenciosa que o normal. A luz fluorescente na sala de interrogatório piscava intermitentemente, e o som da garoa ainda podia ser ouvido do lado de fora da janela. Na mesa central, Rafael estava sentado, agora com roupas limpas e secas, nada parecido com o mendigo de horas atrás. À sua frente, uma xícara de café preto já estava fria. Vários documentos estavam espalhados pela mesa, fotos do mercado, uma lista de nomes de comerciantes e anotações sobre os pagamentos mensais. Tudo escrito com a caligrafia precisa de Rafael. No canto da sala, o delegado Silva, chefe da unidade de inteligência e superior direto de Rafael, estava ao telefone. Sim, já confirmei. O policial detido é o sargento Moraes. Isso já está sob nossa custódia provisória. Certo. O outro, Cabo Mendes, não parece estar envolvido. Silva desligou o telefone e olhou para Rafael. Você causou um terremoto na corporação, Rafa. Rafael deu um sorriso cansado. A intenção era só fazer uma infiltração silenciosa, delegado. Mas o Moraes resolveu me dar uma mãozinha. Silva sentou-se à sua frente, recostando-se na cadeira.
Você sabe que o Moraes tem costas quentes. Ele não é um peixe pequeno. Rafael assentiu. Eu sei. É por isso que comecei pelo mercado. Todo o dinheiro da propina do Beto flui para um único lugar. Ele apontou para uma foto no dossiê. Um homem de terno, com um sorriso calmo, apertando a mão de um político em um evento. A legenda dizia: Inspetor Tavares. Ele é o chefe da unidade de crimes patrimoniais. Moraes é apenas um de seus homens de campo. Silva respirou fundo. Então isso não é só sobre propina de mercado. É uma rede de corrupção interna. Exato, delegado. Ambos ficaram em silêncio por um momento. A chuva lá fora engrossou novamente. Rafael olhou pela janela, lembrando-se dos rostos dos comerciantes mais cedo. Rostos aliviados, algo que ele raramente via nas pessoas comuns. Ele sabia que seu trabalho estava longe de terminar. Prender Moraes era apenas puxar a ponta de um novelo longo e emaranhado que envolvia a instituição. Na manhã seguinte, a notícia já estava por toda parte. Policial suspeito de extorsão é preso por investigador infiltrado como morador de rua. A manchete apareceu em vários portais de notícias locais e viralizou nas redes sociais. Moraes, agora detido em uma cela especial, só conseguia olhar para o chão. Seu rosto foi coberto com uma máscara quando o levaram para a sala de interrogatório. Ele estava furioso, mas não podia fazer nada. Sabia que qualquer palavra poderia piorar sua situação. No entanto, em outro lugar, alguém estava muito mais inquieto. Em seu escritório climatizado, o inspetor Tavares leu a notícia com o maxilar cerrado. Ele sabia que o nome de Moraes, cedo ou tarde, o arrastaria para o fundo do poço. Ele fechou o laptop lentamente e fez uma ligação. Descubra imediatamente quem é esse Rafael Costa. Quero todos os dados dele na minha mesa até o final do dia, disse ele com uma frieza calculada. Enquanto isso, Rafael e sua pequena equipe voltaram a campo. Ele não queria perder o ímpeto. O mercado do Brás parecia um pouco mais calmo. Os comerciantes o cumprimentavam com respeito, embora ele ainda tentasse manter a discrição. Em um pequeno café Beto, o criminoso que intermediava a propina, estava sentado, visivelmente nervoso. Desde a prisão de Moraes ele não ousara cobrar um centavo de ninguém. Mas naquela tarde 2 homens de terno preto se aproximaram dele. O chefe mandou avisar que o pagamento continua, disse um deles em voz baixa. Vocês estão loucos? A civil está na área. Eu posso ser preso, exclamou Beto. O homem o encarou com olhos frios. Se você não pagar, você vai ser o primeiro a ser caçado. Prefere ir para a cadeia ou desaparecer no rio? Beto ficou em silêncio. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele sabia que o chefe não era alguém com quem se brincava. Se ele recusasse, sua vida estaria em perigo. Não muito longe dali, Rafael observava tudo de dentro de um carro. Ele havia colocado um pequeno rastreador na moto de Beto na noite anterior. Quando o sinal do rastreador se moveu em direção a um galpão abandonado atrás do mercado, Rafael imediatamente sinalizou para sua equipe. Vamos segui-lo sem contato direto. A tarde deu lugar à noite. As luzes do mercado começaram a se apagar uma a uma. Rafael e 2 de seus colegas, Tony e Fero, seguiram Beto até o galpão. De dentro, ouviram a voz de um homem furioso. Moraes é um idiota. Eu avisei para não fazer cena em público. A voz grave ecoou pelo local. Ele foi preso, chefe, disse outra pessoa. Por um investigador infiltrado. Um investigador. O homem bateu na mesa. Isso significa que eles já estão nos farejando. Quem é o cara? Rafael e sua equipe escutavam do lado de fora. Através de uma fresta na madeira, eles puderam ver o rosto do líder, o próprio inspetor Tavares. Sem uniforme, mas inconfundível. Rafael olhou para Fero e fez um sinal para que ele gravasse. Toda a conversa foi registrada claramente em um pequeno gravador. Tavares continuou: não podemos ficar parados. Se um sabe, outros podem descobrir.
Apaguem tudo que possa levar ao meu nome. Inclusive o Beto. Beto ficou pálido. Chefe, não. Antes que pudesse terminar a frase, 2 capangas de Tavares o arrastaram para os fundos. Rafael, vendo a cena, agiu imediatamente. Não podemos permitir isso, sussurrou ele. Ele deu um código pelo rádio: Equipe 2, entrem pelo lado oeste. Agora. Em questão de segundos, a porta do galpão foi arrombada. Rafael e sua equipe invadiram o local. Polícia. Mãos para o alto. A cena virou um caos. Várias pessoas tentaram fugir pelas janelas, mas foram rapidamente interceptadas. Beto caiu no chão tremendo enquanto Tavares ficou paralisado, o rosto uma máscara de choque. Rafael avançou, a arma apontada. Então era verdade, inspetor Tavares. Achou que nunca seria descoberto? Tavares tentou manter a calma. Você não tem um mandado para prender um oficial, Rafael. Rafael o encarou com dureza. Eu tenho uma gravação completa da sua voz e uma testemunha viva. Tavares olhou para Beto, ainda encolhido no canto. Ele sabia que era o fim. No entanto, quando Rafael se aproximou para algemá-lo, Tavares fez algo inesperado. Ele empurrou a mão de Rafael e tentou tomar sua arma. Um tiro ecoou alto dentro do galpão. As pessoas gritaram. Vidros se estilhaçaram e o cheiro de pólvora encheu o ar. Rafael recuou, tentando controlar a situação. Abaixe a arma, Tavares. Ninguém precisa morrer esta noite. Mas Tavares havia perdido o controle. Ele atirou novamente, desta vez atingindo o ombro de Tony. Rafael imediatamente se jogou atrás de uma caixa de madeira e respondeu com um tiro de advertência para o teto. Segundos depois, sirenes foram ouvidas à distância. O reforço estava chegando. Tavares finalmente se rendeu, seus joelhos tremeram e a arma caiu no chão. Ele foi preso no local. A noite terminou com sangue e suor, mas também com um sentimento de alívio. Beto foi levado ao hospital em estado de choque. Tony recebeu tratamento médico e Tavares foi oficialmente detido pela corregedoria para interrogatório. No entanto, para Rafael, o caso não estava encerrado. Ele sabia que acima de Tavares, ainda havia alguém protegendo essa rede. Ele podia sentir isso pela forma como a notícia da prisão de Tavares foi censurada na mídia. No dia seguinte, a história simplesmente desapareceu dos portais. Ao olhar para a tela vazia de seu celular, ele soube de uma coisa: o jogo estava apenas começando. Alguns dias depois, Rafael voltou ao mercado. O tempo estava claro desta vez. Os comerciantes o cumprimentavam com sorrisos sinceros. Seu Rafael, muito obrigado, viu? Agora ninguém mais vem cobrar a gente, disse uma senhora que vendia verduras. Rafael apenas assentiu. Cuidem bem do mercado, dona. Se alguém tentar algo de novo, denunciem imediatamente. No entanto, à distância, ele sentiu alguém o observando. Um homem à paisana estava parado no canto de um beco, segurando um cigarro. Seu olhar era afiado, seguindo cada passo de Rafael. Quando Rafael se virou, o homem entrou lentamente em um carro preto sem placas e partiu. Rafael ficou parado por um momento. O ar da tarde parecia pesado. Ele sabia que uma nova ameaça estava à espreita. 3 dias após a prisão do inspetor Tavares, a atmosfera na sede da Polícia Civil de São Paulo era como um mar calmo antes de uma tempestade. Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam que algo estava se movendo nos bastidores. Rafael sentia isso desde a manhã, olhares diferentes de alguns colegas, sussurros quando ele passava e relatórios de inteligência que de repente ficavam retidos na administração sem motivo aparente. Quando ele entrou em sua sala, o delegado Silva já o esperava com uma expressão séria. Rafa, disse ele em voz baixa. Você precisa ter cuidado. Correm boatos de que Tavares não será processado tão cedo. Rafael parou. Como assim? As provas, a gravação, a testemunha. Está tudo lá. Silva o encarou. Exatamente por isso. É completo demais.
Perigoso demais para alguém acima de Tavares. Rafael sentou-se lentamente, tentando processar a informação. Então alguém de cima está abafando o caso. Silva assentiu. Há um oficial de alta patente, um comissário, que provavelmente também se beneficiava do esquema. E se os boatos estiverem certos, ele agora sabe que foi você quem descobriu tudo. Rafael olhou para a mesa, o olhar vago. O nome dele ainda é desconhecido. Mas as iniciais são CB? Você precisa ficar na sua por um tempo. Não chame muita atenção. Rafael respirou fundo. Ficar na minha não significa parar, delegado. Silva olhou para ele com um ar cansado. Eu sei. Mas agora você tem inimigos poderosos. Naquela noite Rafael não foi direto para casa. Ele parou em um pequeno restaurante de beira de estrada, o mesmo lugar onde costumava comer quando estava infiltrado. Lá, a Dona Rachi, o cumprimentou calorosamente. Nossa, seu Rafael, agora não parece mais um maltrapilho, hein? Disse ela rindo. Rafael sorriu de volta. Era só um disfarce, Dona Rachi. Agora estou livre da máscara. Mas tome cuidado, meu filho. Ouvi dizer que esse povo que o senhor prendeu é gente grande, disse ela em voz baixa. Eu não entendo de polícia, mas sinto que tem gente nova vigiando o mercado. Rafael a encarou. Como assim? Nas últimas 2 noites, um carro preto fica parado no final da rua. O motorista não desce, só fica lá observando. O rosto dele não me é estranho, parece que já andava com aquele policial que vinha aqui antes. O coração de Rafael acelerou. Ele sabia de quem ela estava falando, um dos capangas de Tavares que escapara. Depois de pagar, ele saiu do restaurante com cautela. Ligou a moto, mas em vez de ir para casa, deu uma volta pelas ruas dos fundos, para confirmar se estava sendo seguido. E de fato, um carro preto sem placas o seguia à distância. Rafael acelerou, entrou em um beco estreito na Moca e parou de repente entre 2 casas velhas. Desligou o farol, prendeu a respiração e esperou. Segundos depois, o carro passou lentamente, os ocupantes olhando para os 2 lados, sem perceber que Rafael estava a poucos metros, escondido atrás de um muro. Assim que o carro passou, Rafael pegou o celular e tirou uma foto. A placa estava coberta com fita isolante, mas o rosto do motorista era claro o suficiente. Rico, um dos braços direitos de Tavares. Eles começaram a se mover, murmurou Rafael. No dia seguinte, o relatório oficial sobre o caso Tavares foi subitamente suspenso para investigação interna adicional. Todos os documentos que Rafael havia entregue desapareceram do sistema. Quando ele perguntou no arquivo, o funcionário respondeu nervoso, ordens de cima, doutor. Rafael conteve a raiva. Sabia que não era culpa de um funcionário comum. Alguém estava tentando apagar os rastros. Naquela tarde, ele foi chamado urgentemente à sala da diretoria. Lá estava o comissário Bastos, uma figura sênior com quem ele raramente falava diretamente. Rafael, ouvi dizer que foi você quem prendeu o Tavares, disse ele, com um tom amigável que não combinava com seu olhar penetrante. Correto, senhor, respondeu Rafael, calmo. Bastos sorriu levemente. Bom trabalho. Mas veja bem, é melhor resolvermos isso internamente. Sem alarde na mídia ou na corregedoria. Entende o que quero dizer? Rafael o encarou sem expressão. Com todo respeito, senhor, se abafarmos o caso, estaremos permitindo que a corrupção cresça dentro da nossa própria instituição. A atmosfera na sala ficou gelada. Bastos recostou-se, suspirando. Você é jovem, Rafael. Seu idealismo é louvável. Mas o mundo real não é tão simples. Há coisas maiores em jogo. Às vezes, em nome da estabilidade, precisamos fechar os olhos. Rafael endireitou a postura. Se estabilidade significa deixar o povo ser extorquido, então eu prefiro a instabilidade, senhor. Bastos o encarou por um longo tempo e depois sorriu, um sorriso frio. Gosto da sua audácia. Mas sugiro que tome cuidado no caminho para casa hoje.
Rafael entendeu a mensagem. Não era um conselho, era uma ameaça. Naquela noite, em seu pequeno apartamento alugado na Vila Matilde, Rafael estava sozinho. Ele abriu uma pasta vermelha contendo cópias de todos os dados que havia guardado secretamente, a gravação de Tavares, fotos das transações e uma lista de nomes. Ele sabia que se divulgasse aquilo sem autorização, seria expulso por quebra de ética. Mas se ficasse quieto, tudo seria em vão. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Número desconhecido. Rafael Costa, disse uma voz grave do outro lado. Quem está falando? Nós sabemos que você tem uma cópia da gravação. Se você preza pela vida do seu colega, entregue-a esta noite. Antes que Rafael pudesse responder, a ligação caiu. Segundos depois, ele recebeu uma foto. Nela, Tony, seu parceiro ferido na operação do galpão, estava amarrado a uma cadeira, com um filete de sangue na testa. Rafael se levantou de um salto. Merda! Ele não podia agir por impulso. Ligou para o delegado Silva, mas o número de seu superior estava fora de área. Talvez de propósito. Ele olhou para o relógio, 23h20. A mensagem indicava um local, um galpão abandonado no Porto de Santos. Rafael pegou sua arma, vestiu uma jaqueta e saiu sozinho. O porto à noite era silencioso, exceto pelo som das ondas e das correntes dos navios batendo nos pieres de ferro. O galpão estava escuro, mas uma porta lateral estava entreaberta. Rafael entrou devagar, arma em punho. O cheiro de sal e óleo impregnava o ar. Ele viu Tony na cadeira, mas, ao se aproximar, percebeu que a cadeira estava vazia. Era uma armadilha. De repente, holofotes se acenderam. O som de passos ecoou pelo galpão. Cerca de 6 homens surgiram, armados com cacetetes e pistolas. No meio deles, Rico sorria cruelmente. Finalmente o investigador chegou. Rafael girou. Onde está o Tony? Rico riu. Calma, ele ainda está vivo. Por enquanto, ele encarou Rafael. O chefe mandou um último recado antes de você sumir: não se meta onde não é chamado. Rafael sabia que não havia saída fácil. Ele analisou o ambiente. O galpão tinha janelas altas à direita e várias caixas de madeira perto delas. Rico fez um sinal. Peguem ele. A luta começou. 2 homens atacaram pela frente, um pela lateral. Rafael se defendeu rapidamente, chutou uma caixa que atingiu um dos agressores e saltou para trás de um container. Um tiro ricocheteou no metal, soltando faíscas. Rafael respondeu com um tiro para o alto, assustando os oponentes. Ele correu em direção a uma janela, quebrou o vidro com um chute e pulou para fora, caindo na área escorregadia do cais. Mas antes que pudesse se levantar, o carro preto sem placa surgiu à sua direita. De dentro, alguém saiu lentamente. A luz dos faróis iluminou seu rosto. Comissário Bastos. Rafael ficou atônito. Então é você. O chefe de tudo. Bastos se aproximou, o rosto sem emoção. Você foi longe demais, Rafael. Se tivesse parado quando Moraes foi preso, tudo poderia ter sido resolvido. Mas agora é tarde demais. Não tenho escolha. Rafael ergueu a arma. Acha que eu vim sozinho? Bastos sorriu. Eu sei que você é inteligente, mas esta noite, o sinal de celular nesta área foi cortado. Ninguém pode te ouvir. O vento do mar soprava poeira e sal. A tensão era máxima. Os dois se encararam, armas em punho. Rafael sabia que se atirasse, as consequências seriam enormes. Mas se não o fizesse, talvez não saísse vivo dali. Antes que qualquer um pudesse se mover, sirenes soaram à distância. Luzes vermelhas e azuis se aproximavam rapidamente. Bastos pareceu chocado. Rafael o encarou com firmeza. Você se enganou em uma coisa, comissário. Eu nunca jogo sozinho. Da entrada do porto surgiram o delegado Silva e vários membros da corregedoria, fortemente armados.
Abaixem as armas. Bastos, você está preso. Bastos ergueu as mãos lentamente, mas seus olhos ainda fuzilavam Rafael. Você acha que isso é o fim, Rafael? Você nem imagina quem está acima de mim. Silva se aproximou e algemou Bastos. Rafael olhou para o mar escuro. Ele sabia que aquelas palavras não eram uma ameaça vazia. Havia alguém ainda mais poderoso, alguém que ainda não havia aparecido. E naquela noite, enquanto as luzes do porto se apagavam lentamente, Rafael percebeu que sua verdadeira batalha estava apenas começando. A praça de alimentação a céu aberto no Brás mudou drasticamente naquela tarde. Depois da ação de Rafael, a notícia de que o policial arrogante que humilhou o mendigo estava, na verdade, insultando o investigador da Polícia Civil, se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas que antes eram meros espectadores agora se aglomeravam, cochichando e apontando para Moraes e Rafael. Moraes, pálido, tentava manter a compostura, mas o suor frio escorria por sua testa. Ele acabará de perceber que suas ações poderiam custar-lhe a carreira. Rafael, que já havia tirado o boné surrado, olhou para Moraes com calma. Sabe, Moraes? Às vezes a pessoa que parece mais insignificante na rua é a que está trabalhando para garantir a sua segurança, disse ele, a voz baixa, mas cortante. Estou infiltrado nesta área há um mês, monitorando uma quadrilha de assaltantes. Graças a você, meu disfarce quase foi por água abaixo. Moraes ficou mudo. Não havia mais palavras rudes ou desculpas. Ele apenas baixou a cabeça, engolindo a vergonha e o medo. Enquanto isso, a multidão começou a se manifestar não com raiva, mas com uma mistura de surpresa e ironia. Tá vendo só? Se achando valentão. Só porque usa farda, acha que pode fazer o que quer. Por isso que o mendigo ficou quieto o tempo todo. Era um investigador. Alguns comerciantes que antes temiam Moraes agora falavam abertamente. Uma vendedora de salgados se aproximou e disse: Senhor, nós somos gente pequena. Só queremos trabalhar em paz. Se todos os policiais forem como o senhor, não saberemos em quem confiar. As palavras foram como um tapa na cara de Moraes. Ele olhou ao redor. Os rostos que ele antes desprezava agora o encaravam com desprezo e decepção. Rafael então se virou para seu superior, que acabará de chegar. O delegado Arantes, um oficial mais velho, conhecido por ser duro, mas justo. Arantes olhou para Rafael e entendeu a situação imediatamente. Já recebi o relatório pelo rádio, disse ele. Você agiu corretamente, Rafael. E você, Moraes, seu tom ficou mais pesado. Você não apenas se envergonhou, mas envergonhou toda a instituição. Nós deveríamos proteger o povo, não intimidá-lo. Moraes tentou se defender. Desculpe, delegado. Eu não sabia que ele era um investigador. Pensei que era só um mendigo. Esse é exatamente o problema, cortou Arantes. Você não sabia, mas agiu com abuso de poder. Um agente da lei deve controlar o ego, não exibir o poder. Arantes fez um sinal para outros dois oficiais. Eles educadamente pediram a Moraes que os acompanhasse até a delegacia para interrogatório. Sem resistir, Moraes obedeceu, de cabeça baixa. Rafael apenas o observou partir e disse, com um tom calmo, mas cheio de significado: o cargo é temporário, Moraes. Mas o respeito das pessoas, isso você precisa conquistar para a vida toda. Nos dias seguintes, o incidente virou assunto em toda a cidade. Muitas pessoas se sentiram aliviadas ao ver que a justiça ainda existia, mesmo que de forma simples. Rafael voltou ao seu trabalho. Sua infiltração continuou, mas agora os moradores locais o conheciam. Frequentemente, ofereciam-lhe comida ou cumprimentavam com um aceno de cabeça. Aos olhos deles, o misterioso mendigo havia se tornado um símbolo de que nem tudo que parece inferior é realmente desprezível. Uma noite após a operação ser concluída e a quadrilha de assaltantes ser presa, o delegado Arantes encontrou Rafael. Ele sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Você teve sucesso 2 vezes, Rafael. Prendeu os criminosos e ensinou uma lição de humildade. Rafael riu.
Às vezes, delegado, as melhores lições vêm dos erros dos outros. A história terminou em um pequeno café onde Rafael costumava parar. O vento da noite soprava suavemente, trazendo o cheiro da chuva e o som das risadas das pessoas. No coração de Rafael havia uma sensação de paz.